Boa tarde. Boa tarde. Está realmente uma linda tarde, né? E vai ficar ainda mais bonita depois que dedicarmos alguns minutinhos dela ao estudo das palavras do nosso grande mestre, do maior mestre que já passou por esse nosso planetinha tão lindo. E que com a nossa ajuda vai ficar muito mais bonito, né? Bem, o nosso tema de estudo hoje será Jesus, médico de almas. Há cerca de 2000 anos, nós tivemos aqui entre nós o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta, o espírito mais evoluído que já viveu aqui. Jesus, o Cristo, o prometido pelos antigos profetas. Jesus não foi só o espírito mais evoluído que já viveu entre nós. Ele é também o governador espiritual do nosso planeta Terra. É o espírito que foi incumbido por Deus, que recebeu de Deus a missão de acompanhar a evolução do orbe terrestre desde a sua criação e a evolução da humanidade terrestre também. Então, é para nós uma grande alegria, uma imensa alegria, uma enorme honra e, principalmente, uma gigantesca responsabilidade a de termos tido esse Espírito entre nós. E é nossa a missão de fazer com que a sua vinda, com que o seu sacrifício não seja em vão. Mas a gente se pergunta, por que ele veio? Por que Jesus nasceu aqui na Terra? Quando eu era criança, eu me fazia essa pergunta e sempre perguntava isso para as pessoas do meu convívio, e a resposta que sempre me foi dada foi: Jesus nasceu para nos salvar, para salvar a humanidade, para salvar você, Laís. Eu? Como era possível que Jesus tivesse nascido para salvar a mim? Primeiro porque ele tinha nascido e morrido há muito tempo atrás, e eu estou aqui hoje. Então não é possível que ele tivesse passado por aqui para salvar a mim. E, além disso, de que eu tinha que ser salva? E essa era sempre a resposta que me era dada pelos meus pais, que estavam fazendo o melhor que podiam, é claro, que estavam passando adiante aquilo que eles tinham recebido, né? Essa resposta me era dada pelo pastor, pelo padre, pelas freiras. Mas cada vez que essa resposta me era dada, eu ficava mais confusa e mais assustada até. Porque eu, na minha inocência infantil, continuava me perguntando: de que eu tenho que ser salva? Será que há fantasmas do meu lado? Até haviam, né? Mas hoje a gente já tem uma outra concepção sobre esses fantasmas que nos cercam, né? Mas eu tinha aquela concepção equivocada dos fantasmas que querem me fazer mal. Será que eles estão ao meu redor? Será que há monstros ao meu redor que me perseguem? Que querem me prejudicar? Enfim, por muito tempo eu continuei me perguntando de que eu tinha que ser salva. Os anos se passaram, eu me tornei adulta, me tornei espírita, e só então eu consegui compreender que eu realmente tinha que ser salva, que Jesus realmente tinha vindo para me salvar de monstros. Mas que esses monstros não estavam ao meu redor ou atrás de mim me perseguindo. Só com a doutrina espírita eu consegui compreender que esses monstros estavam dentro de mim. Eles já faziam parte de mim, tinham sido incorporados por mim e me transformavam numa pessoa doente, desequilibrada. Então, em suma, Jesus veio me salvar de mim mesma, do meu jeito equivocado, desequilibrado e doente de ser. E ele veio
por duas razões, basicamente. Ele não veio passear, não veio descansar, não veio se divertir, como nós bem vimos, né? Não veio aprender, porque não havia nada que a humanidade pudesse lhe ensinar naquela época, como até hoje não há nada que nós tenhamos a lhe ensinar ainda. Ele veio só para trabalhar por nós, trabalhar por cada um de nós, ajudar a cada um de nós. E ele fez isso, primeiro, por nos amar de uma forma ainda incompreensível a espíritos do nosso nível. Ele era detentor, ele tem por nós um amor tão sublime que espíritos do nosso nível não conseguem compreendê-lo ainda. Então ele veio, primeiro, por nos amar dessa forma tão especial e ainda incompreensível a espíritos do nosso nível, e segundo, porque ele sabia que nós éramos espíritos doentes, e que infelizmente somos ainda, né? E que nós, como espíritos doentes que éramos, não tínhamos à nossa disposição um médico de almas que pudesse nos orientar, nos ensinar como sair daquele estado patológico no qual tínhamos nos embrenhado. Estávamos órfãos de médicos, órfãos de terapeutas, e ele se dispôs a ser este médico, esse terapeuta, que veio acender a luz no fundo do nosso túnel, no túnel escuro de cada um de nós. Então foi por essas duas razões que ele veio, e o Evangelho de Jesus Cristo caracteriza-se por ser não só um compêndio religioso e filosófico, mas também um compêndio científico. Um verdadeiro receituário de saúde que, na maioria dos lares, está esquecido dentro de uma gaveta ou numa estante, enchendo-se de pó, porque nós ainda não nos apercebemos da riqueza contida naquelas páginas, naquelas palavras. Peregrinamos pelos consultórios médicos, pelas clínicas, pelos postos de saúde, pelas farmácias, mas não nos dispomos a abrir aquelas páginas e estudar e tentar vivenciar aquele receituário médico que é o único capaz de nos tornar pessoas, espíritos realmente saudáveis. Ele não escreveu nenhuma única palavra, como bem sabemos, mas os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas palavras foram registrados por pessoas que o acompanharam na sua breve jornada, no seu breve messianato. E todo o Evangelho de Jesus Cristo caracteriza-se por ser um compêndio médico. São inúmeras, são incontáveis as orientações médicas, orientações de saúde que ali se encontram. Então hoje, nesse pouco tempo que dispomos, nós vamos conversar, vamos estudar um pouquinho sobre algumas dessas orientações de saúde que Jesus nos deixou e que estão registradas no seu Evangelho, para que possamos, dessa forma, curar as doenças da alma, que são a origem, são a causa de todas as doenças do corpo, já que o corpo sempre reflete o que a alma é. Bem, uma primeira orientação de saúde que Jesus nos deixa está registrada como a orientação de mudar de rumo. Mudar de rumo, o que será isso? Em todas as curas que Jesus realizava, ele dava sempre a mesma orientação para o seu paciente. Eu aposto que vocês sabem qual é, né? Depois de realizada a cura, o que ele dizia sempre? Não pegues mais. Exatamente. Agora vai e não pegues mais. Se esta orientação não fosse essencial para a manutenção da saúde e para que a doença não retornasse, ele não a daria. Se ele se preocupou em dar essa orientação a todos os pacientes, a todos os seus pacientes, é porque ele sabia que isso era essencial para que aquela pessoa não adoecesse
novamente, para que aquela alma doente não desse origem a outras doenças do corpo. Não peques mais, ou não erre mais, ou não se equivoque mais. Deixa claro a nossa necessidade de mudar de rumo, mudar o rumo dos nossos pensamentos, mudar o rumo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mudar o rumo das nossas atitudes, da forma como nos relacionamos com as criaturas que nos cercam. Mudar de rumo tanto internamente como externamente, porque isso é essencial para que a doença não volte a se manifestar no nosso corpo da mesma forma como se manifestava antes, ou de uma outra forma, mas que são todas provocadas pela doença da alma. Então, mudar de rumo, mudar o nosso jeito de pensar, de sentir e de nos relacionarmos com todos os filhos do Pai. Para isso, precisamos primeiro tomar consciência do que em nós precisa ser mudado. Com simplicidade, com humildade, fazer uma autoanálise, uma constante e calma, serena autoanálise, e perceber o que em nós precisa ser mudado, o que pode estar sendo a causa dos nossos males. E a partir do instante em que tomarmos essa consciência, em que percebermos o que em nós precisa ser mudado, tomar a decisão de mudar. Porque não adianta eu perceber que eu sou uma pessoa irritada, que eu me irrito com muita facilidade, né? Se eu não faço nada para mudar isso. Uma vez assumida essa responsabilidade, esforçar-se para mudar, para adotar uma nova conduta, para mudar de rumo, para que aos poucos a saúde possa efetivamente se instalar nesse espírito que nós somos e no nosso perispírito, para então poder refletir-se no nosso corpo físico. Então, a orientação que ele nos deixa de mudar de rumo. Uma segunda orientação de saúde que ele nos deixa e que está registrada no Evangelho é de não se deixar dominar pela culpa. A culpa é, para espíritos do nosso nível, ainda um grande vilão. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus nos pede para não resistirmos ao mal. Isto é, para não entrarmos em embate com o mal, não entrarmos em luta com o mal, porque isso nos coloca no mesmo nível dele. E o mal aqui nesse caso é a culpa. Então, não entrarmos em embate com a culpa é não instalar em nós e não suscitar em nós um processo de autocondenação que não leva a nada positivo, nada construtivo, que não constrói nada de bom. Ao invés disso, o que nós precisamos fazer é nos reconciliarmos conosco mesmos, compreendendo que somos espíritos em processo evolutivo, somos estudantes da vida, como tal, temos ainda o direito de cometer erros, por isso viemos para a Terra, para aprender. Esse lindo planeta é a nossa escola. Se viemos para uma escola, é porque somos estudantes. O estudante ainda não sabe. Se ele ainda não sabe, ele ainda tem o direito de cometer erros. Então, compreender que somos ainda espíritos falíveis, passíveis de cometer erros, e que temos esse direito ainda. A partir disso, perdoar-se e aprender com os próprios erros. Esforçar-se por não repeti-los, corrigi-los dentro do possível e tirar daquele erro o aprendizado, todo o aprendizado possível. Porque o objetivo do erro na nossa vida é o de ser o nosso mestre. Não é uma punição, um castigo, um motivo para autodepreciação. O erro existe para que nós aprendamos com ele. Ele é um grande mestre. Então, perdoar-se, assim como os outros têm o direito, merecem ser perdoados, nós também temos o direito de sermos perdoados pelos outros e principalmente por nós mesmos.
Uma terceira orientação para a conquista da saúde, para que nos tornemos espíritos mais saudáveis, é a de não aceitar ficar magoado. Não ficar magoado. Tá complicando, né? Não aceitar a culpa, não aceitar ficar magoado. Ele sabia que não era fácil. Ele nos conhecia profundamente, nos conhece profundamente. Ele sabe que essas novas condutas, essas novas posturas não são fáceis, mas ele também sabe que são possíveis. Se não fossem possíveis, ele nem perderia seu tempo deixando esse legado, deixando esse receituário médico. E na medida em que começamos a exercitar essa nova postura mental e emocional, com o tempo vai ficando mais fácil. É assim que a evolução se faz. Temos que sair de um estado anterior de patologia, de desequilíbrio, para adentrarmos num novo estado mais harmonioso, mais saudável. E isso requer esforço, vontade. E na medida em que o tempo vai passando, tudo vai se tornando mais simples e mais fácil. Então, não aceitar a mágoa. Em Mateus capítulo 18, versículo 22, Jesus nos orienta a perdoarmos 70 vezes 7. 490 vezes. Então tem gente que já fica contando, né? Quantas vezes perdoou na vida? Ah, já perdoei mais do que 490 vezes, não preciso perdoar mais. Essa foi uma metáfora que ele usou para deixar claro que devemos perdoar bem perdoadinho, porque é 70 vezes 7, cada ofensa recebida. Cada ofensa recebida, perdoe 70 vezes 7. Isto é, perdoe de verdade, no fundo da alma. Perdoe por compreender que aquele que te magoou também é um espírito em evolução, em processo evolutivo. Ele está aprendendo tanto quanto você está, e assim como você tem ainda o direito de cometer erros, ele também tem. Então, perdoar realmente. E se não perdoamos, com que direito vamos desejar ser perdoados quando chegar a nossa vez de cometer erros? Porque hoje é um, amanhã é o outro, todos nós cometemos erros. Só o que difere é a época, um erra antes, um erra depois, um errou ontem, outro vai errar amanhã, e os tipos de erros também podem mudar. Mas erros todos nós cometemos. Então, como é que eu vou desejar ser perdoada quando chegar a minha hora, se eu me recuso a perdoar o outro também? E ele aproveitou até o seu último instante de vida entre nós para nos deixar essa grande lição, a lição da necessidade de não guardarmos mágoa. Quando já pendurado, pregado naquela cruz infame, ele orou e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele podia estar muito magoado conosco. Ele tinha muitos motivos, bons motivos para estar muito magoado conosco, mas não estava. Nos seus últimos instantes de vida, ele ainda manifestou o seu amor por nós, pedindo por nós. E ele fez isso porque espíritos do seu nível, do seu quilate, não se deixam mais arrastar por sentimentos inferiores como a mágoa. E ele também tinha que aproveitar todos os seus instantes conosco para nos deixar mais uma lição de saúde, de equilíbrio, de harmonia. O perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Muitas das nossas patologias, muitas das nossas doenças têm origem nesses dois sentimentos, nesses dois grandes vilões que nos acompanham, vilões que estão dentro de nós, a culpa e a mágoa. Pensar certo. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus nos dá a seguinte explicação: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. Não é sabido que os olhos são o espelho da alma? Que nós refletimos no olhar
o que nos vai mais profundamente no espírito, o que nós realmente somos de verdade lá no fundinho. Que a boca pode mentir, as palavras podem mentir, mas o olhar não mente. Quantas pessoas tentam esconder o seu olhar quando estão conversando conosco, não tem coragem para parar e nos olhar nos olhos. De forma intuitiva, ficam olhando ao redor, buscam olhar para tudo, mas evitam os nossos olhos. Evitam essa troca de informações que ocorre a partir do olhar. Quando as pessoas, por algum motivo, usam óculos escuros, porque não estão à vontade para mostrar os seus olhos, mostrar o seu olhar para aquela outra pessoa. Então nós, de forma intuitiva, de forma inconsciente, nós sabemos isso. Nós sabemos que o nosso olhar é revelador. Ele mostra às outras pessoas quem nós realmente somos. E Jesus também sabia disso. Por isso ele diz, se o teu olhar, vamos repetir, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. Isto é, se o teu olhar reflete as boas energias produzidas pelos bons sentimentos que tu já nutres, pelas boas emoções que tu já possuis, né? Pelo ser bondoso que tu já és, pela pessoa de qualidade que tu já és, se isto é refletido pelo teu olhar, todo o teu corpo terá luz, isto é, terá saúde, porque o nosso corpo reflete o que nós somos. Mas se os teus olhos refletem trevas, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Isto é, se a partir do olhar nós passamos para as pessoas, nós demonstramos a pobreza de espírito, a pobreza mental e emocional, que ainda é a nossa realidade, esta pobreza vai também se refletir no nosso corpo e ele ficará doente, ele adoecerá, então o nosso corpo terá trevas. Então, os bons pensamentos, novamente, né? A nossa qualidade de ser, nosso mundo interior, que é refletido através do nosso olhar, essa qualidade é que vai definir se nós teremos saúde ou se teremos doença no nosso corpo físico. Porque esse desequilíbrio começa lá no nosso perispírito, depois ele é transmitido para o nosso duplo etérico, o corpo vital, e por fim desemboca no nosso corpo físico. Um bom olhar significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança, de que o bem em nossa mente produz saúde para o nosso corpo. Uma outra orientação de saúde que Jesus nos deixa é a de cuidar do que se fala. Em Mateus capítulo 15, versículos 17 e 18, ele esclarece: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem? Nós nos preocupamos tanto com o que colocamos da boca para dentro, né? É uma preocupação lícita, claro que nós temos que nos preocupar com a nossa alimentação, com o que nós consumimos, com o que nós estamos abastecendo esse corpo magnífico que Deus nos concedeu como empréstimo, como nós estamos cuidando dele. É claro que essa preocupação deve existir, mas paralelamente devemos nos preocupar também e muito com o que vai da nossa boca para fora. Devemos nos preocupar com o que falamos, como usamos o dom da fala. As palavras, quando proferidas com sinceridade, quando elas são reflexos do que realmente nos vai na alma, quando elas são reflexos dos nossos reais sentimentos e emoções, as palavras têm o poder de criar um campo magnético poderoso que realiza, isto é, que torna real aquilo que é dito, aquilo que é falado. Torna real para os outros, para aqueles a quem estamos falando, e torna real para nós mesmos.
Então vejam o tamanho da nossa responsabilidade, porque a partir da nossa fala, a partir das nossas palavras, nós podemos construir desequilíbrio, doença na outra pessoa. Podemos construir doença nos outros, porque esse campo magnético poderoso, essa energia, atua lá no perispírito dessa outra pessoa, dessa pessoa com quem estamos falando, e atua no seu perispírito desequilibrando, provocando, produzindo doenças. Então, muitas pessoas que convivem conosco podem eventualmente adoecer por nossa culpa. Pessoas que convivem conosco dentro dos nossos lares, pessoas que convivem conosco no ambiente profissional, no ambiente social, por conta dos nossos desmandos verbais, nós estamos provocando, construindo doença no outro. E assim, da mesma forma, construímos em nós mesmos. O mesmo desequilíbrio que nós provocamos no perispírito do outro, nós provocamos no nosso próprio, a partir das palavras, da energia deletéria, da energia desequilibrada, que se constrói, né, que é produzida a partir das nossas palavras. Esse é o lado ruim, é o lado triste. O lado bom é que este poder Boa tarde. Está realmente uma linda tarde, né? E vai ficar ainda mais bonita depois que dedicarmos alguns minutinhos dela ao estudo das palavras do nosso grande mestre, do maior mestre que já passou por esse nosso planetinha tão lindo. E que com a nossa ajuda vai ficar muito mais bonito, né? Bem, o nosso tema de estudo hoje será Jesus, médico de almas. Há cerca de 2000 anos, nós tivemos aqui entre nós o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta, o espírito mais evoluído que já viveu aqui. Jesus, o Cristo, o prometido pelos antigos profetas. Jesus não foi só o espírito mais evoluído que já viveu entre nós. Ele é também o governador espiritual do nosso planeta Terra. É o espírito que foi incumbido por Deus, que recebeu de Deus a missão de acompanhar a evolução do orbe terrestre desde a sua criação e a evolução da humanidade terrestre também. Então, é para nós uma grande alegria, uma imensa alegria, uma enorme honra e, principalmente, uma gigantesca responsabilidade a de termos tido esse Espírito entre nós. E é nossa a missão de fazer com que a sua vinda, com que o seu sacrifício não seja em vão. Mas a gente se pergunta, por que ele veio? Por que Jesus nasceu aqui na Terra? Quando eu era criança, eu me fazia essa pergunta e sempre perguntava isso para as pessoas do meu convívio, e a resposta que sempre me foi dada foi: Jesus nasceu para nos salvar, para salvar a humanidade, para salvar você, Laís. Eu? Como era possível que Jesus tivesse nascido para salvar a mim? Primeiro porque ele tinha nascido e morrido há muito tempo atrás, e eu estou aqui hoje. Então não é possível que ele tivesse passado por aqui para salvar a mim. E, além disso, de que eu tinha que ser salva? E essa era sempre a resposta que me era dada pelos meus pais, que estavam fazendo o melhor que podiam, é claro, que estavam passando adiante aquilo que eles tinham recebido, né? Essa resposta me era dada pelo pastor, pelo padre, pelas freiras. Mas cada vez que essa resposta me era dada, eu ficava mais confusa
e mais assustada até. Porque eu, na minha inocência infantil, continuava me perguntando: de que eu tenho que ser salva? Será que há fantasmas do meu lado? Até haviam, né? Mas hoje a gente já tem uma outra concepção sobre esses fantasmas que nos cercam, né? Mas eu tinha aquela concepção equivocada dos fantasmas que querem me fazer mal. Será que eles estão ao meu redor? Será que há monstros ao meu redor que me perseguem? Que querem me prejudicar? Enfim, por muito, muito tempo eu continuei me perguntando de que eu tinha que ser salva. Os anos se passaram, eu me tornei adulta, me tornei espírita, e só então eu consegui compreender que eu realmente tinha que ser salva, que Jesus realmente tinha vindo para me salvar de monstros. Mas que esses monstros não estavam ao meu redor ou atrás de mim me perseguindo. Só com a doutrina espírita eu consegui compreender que esses monstros estavam dentro de mim. Eles já faziam parte de mim, tinham sido incorporados por mim e me transformavam numa pessoa doente, desequilibrada. Então, em suma, Jesus veio me salvar de mim mesma, do meu jeito equivocado, desequilibrado e doente de ser. E ele veio por duas razões, basicamente. Ele não veio passear, não veio descansar, não veio se divertir, como nós bem vimos, né? Não veio aprender, porque não havia nada que a humanidade pudesse lhe ensinar naquela época, como até hoje não há nada que nós tenhamos a lhe ensinar ainda. Ele veio só para trabalhar por nós, trabalhar por cada um de nós, ajudar a cada um de nós. E ele fez isso, primeiro, por nos amar de uma forma ainda incompreensível a espíritos do nosso nível. Ele era detentor, ele tem por nós um amor tão sublime que espíritos do nosso nível não conseguem compreendê-lo ainda. Então ele veio, primeiro, por nos amar dessa forma tão especial e ainda incompreensível a espíritos do nosso nível, e segundo, porque ele sabia que nós éramos espíritos doentes, e que infelizmente somos ainda, né? E que nós, como espíritos doentes que éramos, não tínhamos à nossa disposição um médico de almas que pudesse nos orientar, nos ensinar como sair daquele estado patológico no qual tínhamos nos embrenhado. Estávamos órfãos de médicos, órfãos de terapeutas, e ele se dispôs a ser este médico, esse terapeuta, que veio acender a luz no fundo do nosso túnel, no túnel escuro de cada um de nós. Então foi por essas duas razões que ele veio, e o Evangelho de Jesus Cristo caracteriza-se por ser não só um compêndio religioso e filosófico, mas também um compêndio científico. Um verdadeiro receituário de saúde que, na maioria dos lares, está esquecido dentro de uma gaveta ou numa estante, enchendo-se de pó, porque nós ainda não nos apercebemos da riqueza contida naquelas páginas, naquelas palavras. Peregrinamos pelos consultórios médicos, pelas clínicas, pelos postos de saúde, pelas farmácias, mas não nos expomos a abrir aquelas páginas e estudar e tentar vivenciar aquele receituário médico que é o único capaz de nos tornar pessoas, espíritos realmente saudáveis. Ele não escreveu nenhuma única palavra, como bem sabemos, mas os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas palavras foram registrados por pessoas que o acompanharam na sua breve jornada, no seu breve messianato. E todo o Evangelho de Jesus Cristo caracteriza-se por ser um compêndio médico. São inúmeras, são incontáveis as orientações médicas, orientações de saúde que ali se encontram. Então hoje
nesse pouco tempo que dispomos, nós vamos conversar, vamos estudar um pouquinho sobre algumas dessas orientações de saúde que Jesus nos deixou e que estão registradas no seu Evangelho. Para que possamos, dessa forma, curar as doenças da alma, que são a origem, são a causa de todas as doenças do corpo, já que o corpo sempre reflete o que a alma é. Bem, uma primeira orientação de saúde que Jesus nos deixa está registrada como a orientação de mudar de rumo. Mudar de rumo, o que será isso? Em todas as curas que Jesus realizava, ele dava sempre a mesma orientação para o seu paciente. Eu aposto que vocês sabem qual é, né? Depois de realizada a cura, o que ele dizia sempre? Não pegues mais. Exatamente. Agora vai e não pegues mais. Se esta orientação não fosse essencial para a manutenção da saúde e para que a doença não retornasse, ele não a daria. Se ele se preocupou em dar essa orientação a todos os pacientes, a todos os seus pacientes, é porque ele sabia que isso era essencial para que aquela pessoa não adoecesse novamente, para que aquela alma doente não desse origem a outras doenças do corpo. Não peques mais, ou não erre mais, ou não se equivoque mais, deixa claro a nossa necessidade de mudar de rumo, mudar o rumo dos nossos pensamentos, mudar o rumo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mudar o rumo das nossas atitudes, da forma como nos relacionamos com as criaturas que nos cercam. Mudar de rumo, tanto internamente como externamente, porque isso é essencial para que a doença não volte a se manifestar no nosso corpo da mesma forma como se manifestava antes, ou de uma outra forma, mas que são todas provocadas pela doença da alma. Então, mudar de rumo, mudar o nosso jeito de pensar, de sentir e de nos relacionarmos com todos os filhos do Pai. Para isso, precisamos primeiro tomar consciência do que em nós precisa ser mudado. Com simplicidade, com humildade, fazer uma autoanálise, uma constante e calma, serena autoanálise e perceber o que em nós precisa ser mudado, o que pode estar sendo a causa dos nossos males. E a partir do instante em que tomarmos essa consciência e que percebermos o que em nós precisa ser mudado, tomar a decisão de mudar. Porque não adianta eu perceber que eu sou uma pessoa irritada, que eu me irrito com muita facilidade, né? Se eu não faço nada para mudar isso. Uma vez assumida essa responsabilidade, esforçar-se para mudar, para adotar uma nova conduta, para mudar de rumo, para que aos poucos a saúde possa efetivamente se instalar nesse espírito que nós somos e no nosso perispírito, para então poder refletir-se no nosso corpo físico. Então, a orientação que ele nos deixa de mudar de rumo. Uma segunda orientação de saúde que ele nos deixa e que está registrada no Evangelho é de não se deixar dominar pela culpa. A culpa é, para espíritos do nosso nível, ainda um grande vilão. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, Jesus nos pede para não resistirmos ao mal. Isto é, para não entrarmos em embate com o mal, não entrarmos em luta com o mal, porque isto nos coloca no mesmo nível dele. E o mal aqui nesse caso é a culpa. Então, não entrarmos em embate com a culpa é não instalar em nós e não suscitar em nós um processo de autocondenação que não leva a nada positivo, nada construtivo, que não constrói nada de bom. Ao invés disso, o que nós precisamos fazer é nos reconciliarmos conosco mesmos,
compreendendo que somos espíritos em processo evolutivo, somos estudantes da vida, como tal, temos ainda o direito de cometer erros, por isso viemos para a Terra, para aprender. Esse lindo planeta é a nossa escola. Se viemos para uma escola, é porque somos estudantes. O estudante ainda não sabe. Se ele ainda não sabe, ele ainda tem o direito de cometer erros. Então, compreender que somos ainda espíritos falíveis, passíveis de cometer erros, e que temos esse direito ainda, a partir disso, perdoar-se e aprender com os próprios erros, esforçar-se por não repeti-los, corrigi-los dentro do possível e tirar daquele erro o aprendizado, todo o aprendizado possível. Porque o objetivo do erro na nossa vida é o de ser o nosso mestre. Não é uma punição, um castigo, um motivo para autodepreciação. O erro existe para que nós aprendamos com ele. Ele é um grande mestre. Então, perdoar-se, assim como os outros têm o direito, merecem ser perdoados, nós também temos o direito de sermos perdoados pelos outros e principalmente por nós mesmos. Uma terceira orientação para a conquista da saúde, para que nos tornemos espíritos mais saudáveis, é a de não aceitar ficar magoado. Não ficar magoado. Tá complicando, né? Não aceitar a culpa, não aceitar ficar magoado. Ele sabia que não era fácil. Ele nos conhecia profundamente, nos conhece profundamente. Ele sabe que essas novas condutas, essas novas posturas não são fáceis, mas ele também sabe que são possíveis. Se não fossem possíveis, ele nem perderia seu tempo deixando esse legado, deixando esse receituário médico. E na medida em que começamos a exercitar essa nova postura mental e emocional, com o tempo vai ficando mais fácil. É assim que a evolução se faz. Temos que sair de um estado anterior de patologia, de desequilíbrio, para adentrarmos num novo estado mais harmonioso, mais saudável. E isso requer esforço, vontade. E na medida em que o tempo vai passando, tudo vai se tornando mais simples e mais fácil. Então, não aceitar a mágoa. Em Mateus capítulo 18, versículo 22, Jesus nos orienta a perdoarmos 70 vezes 7. 490 vezes. Então tem gente que já fica contando, né? Quantas vezes perdoou na vida? Ah, já perdoei mais do que 490 vezes, não preciso perdoar mais. Essa foi uma metáfora que ele usou para deixar claro que devemos perdoar bem perdoadinho, porque é 70 vezes 7, cada ofensa recebida. Cada ofensa recebida, perdoe 70 vezes 7. Isto é, perdoe de verdade, no fundo da alma. Perdoe por compreender que aquele que te magoou também é um espírito em evolução, em processo evolutivo. Ele está aprendendo tanto quanto você está, e assim como você tem ainda o direito de cometer erros, ele também tem. Então, perdoar realmente. E se não perdoamos, com que direito vamos desejar ser perdoados quando chegar a nossa vez de cometer erros? Porque hoje é um, amanhã é o outro, todos nós cometemos erros. Só o que difere é a época, um erra antes, um erra depois, um errou ontem, outro vai errar amanhã, e os tipos de erros também podem mudar. Mas erros todos nós cometemos. Então, como é que eu vou desejar ser perdoada quando chegar a minha hora, se eu me recuso a perdoar o outro também? E ele aproveitou até o seu último instante de vida entre nós para nos deixar essa grande lição, a lição da necessidade de não guardarmos mágoa. Quando já pendurado, pregado naquela cruz infame, ele orou e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele podia estar muito magoado conosco.
Ele tinha muitos motivos, bons motivos para estar muito magoado conosco, mas não estava. Nos seus últimos instantes de vida, ele ainda manifestou o seu amor por nós, pedindo por nós. E ele fez isso porque espíritos do seu nível, do seu quilate, não se deixam mais arrastar por sentimentos inferiores como a mágoa. E ele também tinha que aproveitar todos os seus instantes conosco para nos deixar mais uma lição de saúde, de equilíbrio, de harmonia. O perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Muitas das nossas patologias, muitas das nossas doenças têm origem nesses dois sentimentos, nesses dois grandes vilões que nos acompanham, vilões que estão dentro de nós, a culpa e a mágoa. Pensar certo. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus nos dá a seguinte explicação: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.